Barba Negra teve seu local de nascença revelado pela primeira vez, e isso pode confirmar uma teoria que conecta o Yonkou a Elbaf, Ohara, os gigantes ancestrais e explicar porque, segundo as palavras de Barba Branca, ele não é o homem que Roger espera. A essa altura, conhecemos até que bem Barba Negra. Sabemos da sua personalidade, ambição, poderes, já o vimos em momentos de humor, relaxado com seus tripulantes, planejando seus próximos passos, enquanto também já o vimos com medo, se acovardando, sendo derrotado até pelo Magellan. O cara deu azar, o cara deu sorte, passou perrengue, mas viu seus planos se tornarem realidade, e agora é um dos 4 imperadores do mar. No entanto, ele ainda é um ponto de interrogação. 2 frutas, linhagem suspeita, como ele sabe tanto sobre o mundo? Por que a Yami Yami no Mi? Entre todas essas perguntas, o Oda recentemente revelou informações que podem mudar tudo o que imaginávamos sobre o passado de Marshall D. Teach. Então fala galera, espero que eu sou o Derek, teoria do Joe quente. Olha só, tenho que dizer, recentemente acertou quase que cravado a teoria sobre Rockport, que envolvia o Barba Negra, o Wang Zi, que muita gente nem sabia quem era quando a gente trouxe em vídeo, então pode confiar, o cara é bom, o Chapéu de Palha escolhe a dedo, e hoje eu quero que você deixe o like, se inscreve, estamos quase em 600k galera, 600 mil inscritos, vamos trazer coisas muito especiais para comemorar, mas sem mais delongas, Alanzito, meu nobre, meu craque, chama a vinheta. Na última leva de informações do Vivre Card, Oda revelou pela primeira vez o local de origem do Barba Negra, descrevendo simplesmente como Shade Port na Grande Rota. É importante deixar claro que Shade significa sombra ou penumbra, uma clara referência do Oda à fruta do Yonkou, a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. E dizem que conhecendo a infância de alguém, fica fácil de entender o porquê cada adulto é do jeito que é. No caso de Barba Negra, temos poucas informações sobre a sua infância, o que é proposital. Afinal, geralmente conhecemos esse aspecto dos vilões em One Piece em seus confrontos contra o Luffy. Pelo menos foi assim com Doflamingo e Kaido no Novo Mundo, que em suas lutas trocaram não só socos, como também memórias. Um fato sobre a infância do Teach é que ele é mais um órfão dos oceanos, o que é como o Oden o descreve quando ele é aceito pela tripulação do Barba Branca durante o flashback lá em Wano. São nesses anos iniciais que vemos o jovem Barba Negra usar um acessório particular, uma espécie de boina com aba que já tinha aparecido antes na história. Por coincidência, Nico Olivia, a mãe da Robin, parece ter um do exato mesmo modelo. E as similaridades podiam parar por aí. O Oda pode ter só feito 2 acessórios de cabeça parecidos, não é mesmo? Mas Oda é gênio, e a história do Barba Negra e de Ohara, de alguma maneira, parece andar mais próxima do que isso. Durante o SBS, o Oda revelou os hobbies dos piratas da pior geração. E, para Barba Negra, apostas e pesquisas históricas são os seus favoritos. Aliando ao fato de que, segundo Oda, Teach seria um arqueólogo se não fosse um pirata, podemos entender a ideia de que o Yonkou realmente é fascinado pelo passado do mundo onde habita. E é no flashback de Ohara que descobrimos que a marinha tem tido encontros com pesquisadores e acadêmicos da ilha por muitos anos. O próprio professor Clover já havia sido preso mais de 10 vezes nessas incursões que eram estritamente proibidas pelo governo mundial. E é nesse contexto que Teach pode ter se tornado um órfão. Mesmo antes do Buster Call e perder a sua mãe, Robin já era órfã porque o seu pai era um pesquisador liderando uma expedição em busca de mais informações sobre os poneglyphs e a verdadeira história do mundo. Mas acabou simplesmente desaparecendo ou sendo desaparecido sob as ondas. Então, mesmo tendo nascido em Shade Port, é possível que Barba Negra já fosse um órfão desde muito cedo, vítima das políticas insanas do governo mundial de censura e contenção de verdade a todo custo, inclusive valendo a vida dos pais do Yonkou, que podem sim ter sido pesquisadores de Ohara, o que explicaria a obsessão desde cedo que Teach tem em pesquisar história e o passado. Curiosamente, isso também explicaria a sua boina remendada. Talvez seu pai ou sua mãe tivessem deixado para trás a última moda de Ohara com seu filho, antes de uma expedição mais perigosa, uma expedição que talvez eles temessem nunca mais voltar.
assim deixando para trás um tesouro que provavelmente é a última memória física que ele pôde guardar de sua família. Shadeport provavelmente vai ter algum significado importante para a história, o Oda não largou lá à toa, e é possível que lá tenha ocorrido algum incidente que tenha custado a vida dos seus pais. Analisando a cronologia de One Piece, é por volta da mesma época que começam a caçar e efetivamente matar os pesquisadores que ousavam tentar descobrir a verdade do mundo, fato que parece confundir e revoltar Jaguar de Sol justamente na época que ele era vice-almirante, pouco tempo antes do Buster Call em Ohara. Tendo Barba Negra atualmente 40 anos de idade, e segundo o SBS e o flashback do Oden, ele aparentemente já era órfão desde os 8 ou 9 anos, isso encaixa cronologicamente no aumento da violência e vigilância gradual por parte do governo mundial e marinha contra os pesquisadores da Grande Rota. Para adicionar drama e significado para a história, talvez os seus pais estivessem próximos de decifrar os inscritos de um dos 9 poneglyphs verdadeiros, que são parte do Rio Poneglyph, que contam a verdadeira história do mundo, só que logo antes de conseguirem obter esse conhecimento, eles acabaram sendo caçados e mortos pela marinha, deixando apenas uma boina remendada para trás. E a conexão entre Shadeport e Ohara pode se dar justamente pelos seus pais. Talvez um lado da família fosse do porto e o outro da Ilha da Árvore do Conhecimento. Porque isso explicaria um mistério antigo envolvendo Barba Negra e a sua relação com a escuridão. Ele simplesmente nunca dorme. Mas como? Algumas vezes na história já comentaram como Teach é simplesmente diferente. Durante o flashback do Oden, Bug e Shanks comentam que ele é estranho, parece nunca ter dormido na vida. No capítulo 577, Marco presencia Teach roubar a fruta de Barba Branca, assim adquirindo a sua segunda Akuma no Mi. O que é simplesmente bizarro de pensar. Mas, como ele diz, Barba Negra é especial de alguma maneira, o que ele acredita ser a explicação para esse feito bizarro. Mais recentemente, a sua tripulante Catarina Devon falou na cara do Jay Garcia Egghead que o seu capitão é simplesmente especial. Então Oda em vários momentos martelou na nossa cabeça que o Teach é simplesmente diferenciado. Uma teoria antiga sobre isso é a conexão entre Teach e Ors e os gigantes antigos. Porque pós-time skip, em Hachinosu, ele descreve o seu plano para fundar o Reino do Barba Negra, um país dominado por criminosos e piratas. O curioso é que essa descrição bate de maneira praticamente idêntica ao legado de Ors, que 500 anos no passado transformou o reino que o prendeu em um país de vilões. Como um aficionado pela história que homenageia Shebeck sempre que pode, talvez ele tenha um fascínio pelo legado de aparentes vilões do passado, e por isso tenha se inspirado em Ors para mais um dos seus grandiosos planos. Mais um detalhe é que o Gekomori explica durante Thriller Bark que encontrou o corpo do gigante antigo em um país gelado. E o Oda, durante o arco de Drum, meio que deu a entender que certas pessoas simplesmente não dormem por virem de países gelados. Então, essa lenda urbana pode sim ter um fundo de verdade. Outro detalhe muito forte que conecta os dois é justamente a Jolly Roger. Barba Negra carrega 3 caveiras, igualzinho a Ors e até mesmo Ors Jr., que também carrega um símbolo das 3 caveiras em suas vestimentas. Ser um descendente do literal maior vilão da história de One Piece explicaria o seu corpo bizarro que não dorme e consegue comer mais de uma fruta. Outro ponto é a herança da sua família. O nome Marshall D pode ser mais uma sacada genial de Oda, porque um grande ponto sobre o personagem é justamente entender como ele existe carregando o D no nome, mas ainda assim sendo um vilão. O que para o leitor pode ser meio confuso, já que até agora todo D da história parece um personagem aliado com coisas boas, coisas do bem. Rayleigh, Roger, Luffy, Dragon, Garp, a lista não para. Mas isso pode revelar que o nome do Barba Negra pode ser na verdade o nome de solteira da sua mãe. Assim como a mãe do Ace, que o protegeu, passando para frente o nome Portugas D, o poupando ser identificado como filho do Roger, será que Marshall D também pode representar um esforço parecido da sua própria mãe? Talvez tenha uma base verdadeira para essa hipótese. No volume 8 da One Piece Magazine, Oda revelou a mãe e 2 irmãs perdidas do Barba Negra. Pela pinta, ela parecia carregar um chapéu diferente da boina que Teach carregou durante a sua vida, o que pode indicar que a sua mãe era de Shadeport
E o presente deixado para ele veio do seu pai, que era igual à mãe da Robin, também um pesquisador de Ohara, que levava a boina consigo. Isso explicaria suas conexões com o passado, com a história e a arqueologia, além do seu lado biológico atípico, vindo de um país de inverno e nunca dormindo. Órfão por seu pai pesquisador, órfão por sua mãe, que era uma D, Teach secretamente carrega o sangue dos gigantes antigos em suas veias, fato escondido pela linhagem dos D por parte da sua mãe. E aí, você lembra do discurso do Vegapunk? Em certo momento, ele avisa que entre aqueles que carregam o D, existe... Pum! A mensagem é cortada, porque o Emeth começa a tomar dano dos Gorosei. Mas a ideia fica clara. Entre os D existe alguém, que, pro bem ou pro mal, pode ser o Barba Negra, o homem que Roger não está esperando, o falso portador do D. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. O Barba Negra ser um falso D pode ter vários significados diferentes, porque ele pode ser um falso D por simplesmente não carregar os valores do resto do clã dos D, ou simplesmente por ser um nome D fake usado para talvez esconder uma herança maldita, uma herança maligna de Barba Negra. Comenta aí embaixo o que você acha, eu quero entender se vocês acharam essa teoria 3 cachimbos, muito viajada, ou se faz sentido, Shade, Port e Ohara serem conectadas também. É isso, galera, esse foi o vídeo, deixa o like, essa semana tem capítulo, tamo junto, beijo, queijo e valeu!